Oi, gente! Vim hoje falar de um assunto que eu gosto muito, que é sobre identidade corporal. E o que isso significa? Significa, identidade corporal é aquilo que a gente enxerga quando a gente se olha, quando a gente olha para o espelho. Então vamos partir do começo. Pensa o seguinte, quem tem um celular iPhone, eu tenho um celular iPhone e eu tenho um amigo que tem um Samsung desses novos aí. Quando a gente troca os celulares, ele vai dizer assim, nossa, Fê, esse celular é pesado. Eu digo, nossa, isso é super leve. Ou o contrário, né? Por quê? Porque eu parto de um princípio da minha realidade, que é do meu iPhone. Você encontra um terceiro amigo que tem um Nokia tijolão, aqueles antigos, né? Acha tanto o iPhone quanto o Samsung muito leves, porque eles partem da referência do Nokia tijolão, que era super pesado. Tanto que tinha esse apelido, Nokia tijolão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que a gente olha no espelho, o que a gente enxerga no nosso espelho em relação a gente, ao nosso corpo, tem a ver com as nossas referências. Então, quem parte de uma referência, por exemplo, dos anos 60, que é aquela mulher cheia de curvas, né? Olha pra Gisele Bündchen e fala, magrela demais, não quero. Quem tem um corpo de Marilyn Monroe nos dias de hoje, pensa que se a Marilyn estivesse aqui hoje, ela seria gorda, né? Porque ela tinha aquele corpo cheio de curvas. E hoje a beleza é a magreza extrema. Quanto mais magro, melhor. Então, a partir dessa cultura que a gente vive, principalmente a cultura brasileira, que tem aquele corpo, né? Nós brasileiras temos um corpo mais curvilíneo e é exigido um corpo muito magro. Ou a partir da referência da nossa família. Então, uma família muito gorda, uma família muito magra, uma família que busca mais o padrão, uma família que busca menos, isso faz com que a gente veja a nossa imagem no espelho diferente. Até lembrei, por exemplo, geralmente mães, quando a filha, mulher, parte para uma pré-adolescência e uma adolescência, o corpo da mulher vai mudando. Então, ele vai criando mais curvas, né? E aí tem duas mães, né? Aquela que não... Tem três, né? Aquela que aceita e tudo bem, entende que aquilo é normal. Aquela mãe que não aceita a sexualidade da filha, não aceita ela virar mulher, e aí manda ela emagrecer, porque ela tá tendo corpo de mulher, tá ficando gordinha, então precisa emagrecer. E aquela mãe que não entende que aquilo é um processo natural e pensa que a filha tá engordando e ser magra é muito importante e já imputa desde cedo na filha uma necessidade de ser muito, muito, muito magra, mas pior do que isso, né? Imputa na filha uma coisa do seu corpo não é suficiente, o seu corpo é inadequado, tenha outro corpo que não seja o seu. Só para vocês terem uma ideia, 90% das mulheres estão dentro da normalidade de peso, mas 80% dessas mulheres não estão satisfeitas com o próprio corpo. E isso me assusta muito, porque isso diz o quanto, e aí tem essa pesquisa de gênero mesmo, e aí diz o quanto nós mulheres pensamos muito mal de nós mesmas. E eu entendo por quê. Primeiro porque a gente vem de um patriarcado, em que a mulher nasceu para servir o homem. Se ela nasceu para servir alguém, ela não pode ser suficiente. Então, a gente já nasce faltando porque é mulher. A gente já nasce faltando porque a mulher é um homem. E por aí vai, né? Então, a gente já nasce faltando. A gente tem uma sociedade capitalista, que com isso, o capitalismo vai criando necessidades para que a gente faça as compras. Então, por isso que é importante ter um Samsung super novo ou um iPhone super novo. Né? Então, a sociedade vai criando, né? Então, a pessoa olha para o seu celular e vê o seu status financeiro a partir do celular. Né? Então, o capitalismo vai criando uma falta na gente. Então, são duas faltas. Falta porque eu sou mulher, falta porque eu tô numa sociedade capitalista e eu não tenho absolutamente tudo que o mundo pode oferecer. Então, só por aí a gente já percebe o quanto a gente olha pra gente e a gente não vê aquilo que a gente gostaria de ver. E tem uma super cobrança da sociedade para uma mulher ser bonita, adequada dentro dos padrões. Só que, gente, o padrão, se 2% das mulheres de todo mundo estiverem dentro desse padrão Gisele Bündchen, né, loira, de olho claro, branca, alta e muito magra, é muito. Então, todos os outros 98% das mulheres vão ser infelizes porque não estão dentro do padrão, é isso.
né? Me parece que talvez seja isso, né? Que é a nossa sociedade. São mulheres com um ideal de corpo e lutando muito para chegar nesse ideal. E por isso se eclode um grande... os transtornos alimentares, né? Um grande número de transtornos alimentares. Então, bulimia, anorexia, compulsão alimentar. Esses transtornos, essa relação que a gente faz com a comida, pode ter muito a ver com o que a gente acha do nosso corpo. Então, quanto menos eu como, mais magra eu fico, mais dentro do padrão, porém nunca dentro. Eu posso ficar mais perto do padrão, mas nunca vou ser suficiente. Porque isso não é da realidade, não é um dado real, é um dado psíquico, é um dado do que a gente acha, do que a gente olha. Lembra do que eu falei do celular? O celular é pesado ou leve de acordo com o que você acha. Se você acha que você é inadequada, que você não serve, que você nunca vai ser, né? Nunca vai ser XPTO, você nunca vai ser mesmo. Você pode ter o corpo da Gisele Bündchen e não se achar no corpo da Gisele Bündchen, né? E tô usando a Gisele porque ela foi por muitos anos a pessoa, a mulher mais sexy do mundo, mais linda do mundo, enfim, né? E soube usar esse rótulo muito bem, né? De uma forma, inclusive, positiva. Mas o que eu quero dizer é que é isso, assim, o quanto a gente vai buscando, quando essas mulheres estão buscando um padrão que nunca chega, né? E se chegar, elas vão negar esse padrão. O quanto os transtornos alimentares têm uma questão cultural muito forte, né? Porque a gente vem de uma cultura da falta, uma cultura do nunca chegar. E como a gente cada vez mais precisa olhar para o espelho para o que a gente realmente é. Eu sempre conto a história do Patinho Feio, que é uma história que eu acho da Disney. Eu acho a Disney muito injusta por vários motivos, né? Mas o Patinho Feio é o mais injusto de todos. Porque assim, né? O patinho tá lá. É o patinho cinza no meio de um monte de patinhos brancos. Então ele se sente feio, né? Aí vai rodando, se sentindo feio, se sentindo feio, se sentindo feio, diferente. E aí o patinho encontra um outro grupo de patinhos que são cinzas, e aí ele se junta aos patinhos cinzas, e aí ele se sente bonito. Então, isso quer dizer que eu preciso me juntar aos meus iguais para me sentir bem? E quem são os meus iguais se somos todos diferentes? E isso é uma coisa que a gente pouco pensa. Somos todos diferentes. Eu me sinto muito diferente, muito inadequada ao padrão lá. Que se a gente for olhar para os teus amigos, para os teus familiares, isso nem se fala, porque ninguém chega, ninguém tá lá, né? Então, somos todos diferentes, e quanto mais a gente entender isso, quanto mais a gente se entender quem a gente é, que lugar que a gente tá, por isso, façam terapia, isso é importante. Quanto mais a gente entender onde a gente tá, mais fácil fica pra gente se aceitar. Isso não é uma palestra, isso é uma conversa. Coloquem aqui nos comentários para que a gente possa pensar mais, eu conversar mais com vocês sobre esse assunto. Sigam o nosso Instagram do @divapraelas e sigam também o nosso YouTube do Desenvolver Psicologia. Um beijo!